Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, terça-feira, 1º de dezembro, assim que acordar, não esqueçam, amados e amadas irmãs, vamos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas, amados e amadas irmãs, estamos sendo transferidos aqui da terra para regiões celestiais. Creiam, amados, creiam, amadas, que Cristo, quando nós invocamos seu nome, ele nos leva às regiões celestiais. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, vamos invocar constantemente. Senhor Jesus, louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos de nós mesmos, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para ler o que Deus quer falar nos nossos corações hoje. Louvado seja Deus. Hoje, né, como eu já disse, é 1º de dezembro. A leitura bíblica pede para mim e vocês. Daniel capítulo 8. Depois, 1 João 2, 7 ao 17. Salmo 120 e Provérbios 28, 25 ao 26. Leiam com calma. Dependendo do Espírito, amados e amadas irmãs. A revelação de Deus só vem através do Espírito. Então, vamos depender desse Espírito maravilhoso que está dentro de mim e de vocês. E vejam só e ouçam só. Esse Espírito, ele está acessível. É só nós queremos. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza estamos firmes na presença de Deus. Aí sim, podemos abrir o alimento diário e ler as porções maravilhosas que os nossos amados André, Dong e Miguel Mar escreveram. Amém? Através da revelação da palavra. Louvado seja Deus. E o alimento diário tem a série que chama Deus nos chama para o seu reino e glória. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Eu e vocês não merecia nada de Deus, nada mesmo. Mas ele nos chamou para o seu reino e glória. E nós precisamos atender esse chamamento de Deus, porque é nesse chamamento que ele vai nos levar ao reino dele mesmo. Amém? Louvado seja Deus. E o título geral é A Vinda de Cristo é Certa. Não podemos, amados e amadas irmãs, estar confusos sobre a vinda do nosso Senhor. Ela é certa. Ela é tão certa que, se nós notarmos direitinho, se acordarmos cedinho, as horas vão voando, estão voando. 4h30 já é de manhã, claro, porque de primeiro 4h30 era muito escuro, mas hoje é de manhã, ou seja, Deus restringiu o tempo, redimiu o tempo, é para nós notarmos que realmente Ele está voltando e que para eu e você está se preparando para a sua vinda. Louvado seja Deus. E depois que nós estivermos sempre na presença de Deus, aí sim nós podemos ler esse alimento diário, que o título da semana é A Vontade de Deus, a Vossa Santificação. Está muito claro, né, amados e amadas irmãs, que Deus sempre quis que o homem ficasse na sua presença, vivesse na sua presença. Mas nós já sabemos a história. Mas o importante é, e graças a Deus, que ele não desistiu de nenhum de nós. Amém? Ele mandou o seu filho unigênito. Para que todo nele, a gente que cremos, não pereça, mas temos a vida eterna. Isso é para todo homem. É só querer. Amém? Louvado seja Deus. E hoje vai falar sobre a santificação. Primeiro nós temos que ler
leitura bíblica, que é 1 Tessalonicenses 3:10, 3:10, bem desfrutando ao que Paulo fazia e estava falando para os Tessalonicenses 3:10, ele diz, orando noite e dia. Olha o encargo que Paulo tinha para passar sobre o reino de Deus. Olhando noite e dia com o máximo empenho para nos ver pessoalmente, olha aí, e reparar as dificuldades da vossa fé. Paulo, olha o coração de Paulo, amados e amadas irmãs. Ele orar noite e dia por pessoas que não queriam muito nada com Deus. Esse é o coração do apóstolo Paulo. E nós? Nós podemos ser assim também. Orar para as pessoas crerem no Senhor. Orar para que os irmãos não se afastem do Senhor. Isso é para ser nossa incumbência, amados e amadas irmãs. Amém? Porque todos nós já temos o Espírito completamente santificado. Louvado seja Deus. Leia com oração, é 1 Pedro 1, 14 e 15. Ele diz, olha o que ele diz. Como filhos da obediência, não vos amodeis as paixões que tenhais anteriormente, na vossa ignorância. Isso é quando nós não tínhamos Deus. Nós tínhamos muitas paixões. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Portanto, Pedro aqui, graças a Deus, Pedro já era um homem maduro, né? E tinha autoridade para dizer o que ele disse aqui nesse versículo. Senhor Jesus, ele diz, tornai-vos santos. Nós precisamos, amados e amadas irmãs, todos os momentos estarmos na presença de Deus, para que eu e vocês possam ser e estar sendo edificado na santificação do nosso Deus tão amável. Louvado seja Deus. É que os irmãos vêm mostrar, né, sobre a santificação, ao início que os irmãos dizem. No início do quarto capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo exorta os irmãos a praticar a prática, aliás, da santidade. Esse assunto não é muito agradável de tratar. Olha o temor que os irmãos estavam tendo aqui. Sendo que esse assunto não era muito agradável de tratar. Ó Senhor Jesus, desejaríamos que tudo estivesse bem entre todos os irmãos e pudesse abordar outras porções das Escrituras. Os irmãos aqui estavam preocupados ao falar sobre santificação. Contudo, como fiéis ministros de Deus, devemos ser canais para o Senhor, sempre apresentar uma palavra honesta e sincera para a igreja. Que os irmãos, nossos queridos irmãos André e Miguel, estava com temor de falar sobre a santificação, mas ele disse que eles eram canais do Senhor, porque sendo canal fiel, com certeza o Senhor vai honrar o que eles estão falando. Amém, amados? Isso é para ser o nosso encargo também, ser fiéis ao Senhor. E canais que possa levar a palavra sincera e honesta a irmãos, a irmãs, a pessoas. Amém? Louvar-se a Deus. Aí, que explica bem direitinho. Aí vem, eu vou aqui pro parágrafo 2, que lá no finzinho diz assim, ele falando sobre a santificação, e ele diz assim, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quando a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Aqui dizendo aos Tessalonicenses, os irmãos estavam crescendo e ele dizendo, o viver é esse. Prossiga. O que chama a atenção nesse versículo é o trecho. A maneira por que devemos viver e agradar a Deus. Isso é muito sério. Como eu estou agradando a Deus? Será que realmente eu estou agradando a Deus? Isso é muito sério, amados irmãos. Nós temos que ir diante do Senhor e perguntar: Senhor, como eu estou na tua presença, Senhor? É assim que devemos fazer todos os santos dias. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz assim: Paulo nos mostra que devemos viver para agradar a Deus e que precisamos considerar a maneira de viver que é agradar a Deus. Que é agradar a Deus, aliás. O apóstolo exortou os irmãos com as seguintes palavras: efetivamente estáis fazendo, continueis, indicando que os santos deveriam prosseguir na maneira
como viviam, progredindo cada vez mais para agradar a Deus. É isso que eu e vocês, aliás, precisamos fazer todos os dias. Agradar o nosso Senhor. Porque tem muita coisa ainda que não agrada o nosso Deus. Vocês sabem, está dentro de nós. Por isso nós precisamos estar exercitando ao nosso espírito para que esse espírito possa tirar essas impurezas ainda que está dentro de nós. Amém? Louvado seja Deus. É aqueles. Precisamos prosseguir na vida da igreja e jamais parar. Esse encorajamento aqui é espetacular. Nós, amados e amadas irmãs, precisamos prosseguir, não olhar para a esquerda nem para a direita, prosseguir para o alvo que é Cristo. E não desanimar, né? E não parar de agradar o nosso Senhor e viver pela sua palavra. Louvado seja Deus. Eles, pelo contrário, vamos progredir e continuar a progredir, pois Deus nos revelou seu plano. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos temos da parte do Senhor Jesus. Isso era a visão e o amor que Paulo tinha pelos Tessalonicenses. Aí aqui eu vou mais um pouquinho lá na frente, que diz assim: o que é santificação? Ele diz assim: santificação refere-se, amados e amadas irmãs, ao processo pelo qual temos de passar para sermos santos, porque nosso Deus é santo. Nós sabemos que não é fácil nós estarmos sempre na presença de Deus, mas é possível, nós já temos o Espírito. Então, nós vamos passar por vários processos para até chegar à santificação e sermos santos igual ao Senhor. Não na deidade, em sentido de adoração, mas em natureza, em verdade. Tudo isso nós vamos chegar, porque Deus é quem vai nos transformar. Amém? Louvado seja Deus. E nesse mesmo parágrafo, que é o parágrafo 3, lá no fim ele diz assim: portanto, a vontade de Deus é que sejamos santos, porque Ele é santo. Ele é único e distinto, e não há nada igual ao nosso Deus. Portanto, Deus sempre quis que o homem, como você já sabe a história, vivesse na presença dele, fosse santo como ele é. Por isso que ele botou aquela árvore ali da vida. Se o homem comesse, ia viver eternamente na presença de Deus. Mas, graças a Deus, que ele não parou o seu plano, o seu propósito aqui na terra. Ele veio para nos santificar e nos transformar e levar perfeito a sua presença para reinarmos com ele. E no fim, tem uma frase que diz assim, no finzinho diz assim: nosso procedimento, nossa maneira de viver deve agradar a Deus, sendo nós santos e buscando um viver de santificação diante de Deus. Portanto, fecha com essa frase bem desfrutante. O nosso proceder, o nosso viver, amados e amadas irmãs, tem que ser pela vida de Deus. Talvez muitos possam dizer, é muito difícil. Claro que eu não vou desconcordar. Realmente, viver por Deus aqui não é fácil. Mas é possível, porque eu e vocês já temos o Espírito. E se nós continuarmos exercitando esse Espírito maravilhoso que está dentro de mim e de vocês, amados e amadas irmãs, nós vamos viver sim na presença de Deus. Aí sim, aí nós podemos fazer a sua vontade. Amém? Louvado seja Deus. Pondere um pouco, amados e amadas irmãs, nessa palavra de hoje sobre santificação e peça ao Senhor mais e mais para que sejamos santificados. Amém? Louvado seja Deus. Esse é um pequeno encorajamento desse irmão tão fraco, mas que o Senhor, com certeza, digo sem medo de errar, ele tem me ganhado a cada dia. Amém? Louvado seja Deus. Isso é possível, porque Deus é Deus e pode todas as coisas. Lembre-se, principalmente em nos transformar. Por isso, amados e amadas irmãs, vamos se entregar, se abrir para esse Deus maravilhoso. Tem futuro, porque Ele é o nosso futuro.
Louvado seja Deus. Fiquem na presença de Deus, mas não esqueça, sempre invocando: ó Senhor Jesus! Sim!